Não ligo muito, não. Vou habilitar a opção. Como é que tá? Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio. Vamos levar tudo sobre o futebol amador, vamos falar de futebol profissional. O futebol amador, vamos dar destaque aos torneios de pênalti, modalidade que é febre na nossa região. Vamos falar também de alguns torneios, né, que vão acontecer nos próximos dias. O torneio que aconteceu no City Alegre, que teve a transmissão da TV FP, o futebol brasileiro, vão dar destaque à Copa do Nordeste e também os estaduais. Os estaduais estão no afunilamento, muitos times já garantiram vaga na decisão cearense, decisão carioca, decisão do Campeonato Paulista, ou seja, muitas decisões a gente vai relatar hoje, e lógico, vamos falar também do futebol europeu, destaque para a data FIFA, né? Data FIFA, alguns amistosos, e principalmente a Eurocopa a partir de quinta-feira, tá certo? Então, nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Plá 79 e do canal UBC de Futebol, o canal do Juan, tá certo? Então, a gente está chegando nesse dia de hoje, já trazendo boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai para a Eurocopa, que já nessa primeira semana tem grandes jogos, logo nessa primeira rodada, grandes clássicos mundiais. Também vai ter seleçãozinha apanhando 10-9-0. Muito bom para ver a Eurocopa. É sim, Eurocopa, a partir de quinta-feira, né, algumas seleções já entram em campo em busca, né, Juan, de uma vaga na fase final daquele que é o maior campeonato da Europa, né? Aliás, tem muitos times da Europa, tem muitas seleções da Europa que consideram a Eurocopa mais importante do que a própria Copa do Mundo, tá certo? Então a gente está chegando, o nosso programa, já falei algumas vezes, tem muita informação e pouca enrolação. A gente vai direto para os assuntos de hoje, a gente vai relatar tudo o que aconteceu no final de semana. Vamos falar também, lógico, de Fórmula 1. Tem Fórmula 1, Grande Prêmio da Arábia Saudita. A gente vai falar tudo, relatar tudo. No início do programa, vou mandar uma boa noite e um abraço para o Isaías. Isaías, torcedor do Ceará Sporting Clube. Mandar um abraço também para a Gabi. Um abraço a todos os nossos amigos que curtem, né, a página do Bate-Bola, são seguidores da página do Bate-Bola, os nossos amigos do Facebook, do nosso perfil, e também os inscritos lá no YouTube. Tem muita gente que assiste o nosso programa no YouTube. O Juanzinho, no início do programa, a gente sempre começa com o futebol amador. O futebol amador está meio que parado aqui na nossa região, né? O Cruzeiro do Barro Preto está apenas observando, nem treinando não está, né, Juan? Está só um período ali de observação. Os meninos treinam em campo reduzido, porque boa parte dos jogadores tem impossibilidade de treinar por conta das fortes chuvas que tem caído aqui na nossa região, ou seja, no inverno realmente é desse jeito, tá certo? Então, os meninos estão se preparando para as próximas competições, né? Competições essas que acontecem principalmente no segundo semestre. Mandar um abraço para todos os dirigentes do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barbeiro, o Padre Elvis, o Dedé que assiste o bate-bola no YouTube. Vamos falar de futebol, aliás, de torneio de pênaltis. Torneio de pênaltis, mais uma vez, né, mandar um abraço para a Gabi e para o Isaías, curtindo o bate-bola. E você que, né, porventura, está assistindo o bate-bola, quiser deixar o seu comentário, a gente vai lendo o seu comentário. Ajude a fazer a nossa programação, o bate-bola, que acontece às segundas e sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Plá 79 do canal UBC de Futebol, o canal do Juan Pablo. Juan, primeiro torneio de pênaltis de duplas, né? Casarão do Chico Neuro, em Riacho da Montada, a organização do Francisco Neuro, a dona Cícera e família. É sim, gol diferenciado
e também, irmão, do Rosineu do Paredão. Ou seja, vai ter muito som também lá no Riacho da Montada. A inscrição é apenas R$ 40. R$ 40 a inscrição, R$ 40. E a premiação, campeão, R$ 800, mais troféu. O vice-campeão, R$ 400 e um troféu. O terceiro colocado, R$ 200 e um troféu. E o quarto colocado, R$ 100 e um troféu. Esse torneio acontece domingo de Páscoa, 9 de abril, a partir das 8h30. E vai ter a transmissão da equipe entrando em campo, narrador Gelson Nascimento, no Facebook, né, no Facebook, no YouTube, do Gelson Nascimento, mandar um abraço para o grande Gelson, ele que será o responsável pela transmissão desse grande evento. Lembrando que um dia antes vai haver, Juan, vai haver o bolão também lá no Riacho da Montada, e R$ 20 apenas, quem quiser participar desse grande bolão. Tá certo? Só lembrando, que já tem mais de 50 duplas inscritas, muitas duplas, ou seja, vai ser sucesso total. Aqui eu mando um abraço para o Greucimar e também para o Douglas, para o Jacques Silvani Mota, para toda a galera boa aí do Riacho da Montada, que com certeza vai ser um evento maravilhoso. Vou mandar um abraço também no início do programa para o meu amigo Raimundo Jacobo Pereira. Um abraço para ele que sempre curte o bate-bola. Em Sobral, mandar um abraço para o Fabinho, para a Eloá, e também para a Samara, curtindo o bate-bola aqui no Riacho da Negra. Mandar um abraço para a Dan Lourdes, mandar um abraço para ela, para o Jotinha, para todos de casa, para o Madre Camilo, para o Padre Jonas, né, o seu Bill, todo mundo aí do Riacho da Negra. Um abraço à dona Lourdes, sempre que pode também curtir o bate-bola. Um abraço para ela. Ô, Juan, vai haver também, Juan, agora em abril, a primeira Copa Regional Feminina de Lagoa do Serrote. A premiação é R$ 2.000. O início é de dia 8 de abril e todos os jogos acontecerão na Arena Ferreirão. A inscrição é R$ 150 e R$ 25 para o árbitro, para cada time. A organização é do Zé Ferreira. Essa notinha do meu amigo Albeci Ripado. Mandar um abraço para o Albeci Ripado, que aniversariou ontem, né? Mais uma vez, parabéns para o Albeci. Ele que é o Relações Públicas de todas as competições que acontecem ali na região da Lagoa do Serrote. Falar em Lagoa do Serrote, em outubro, né? Em outubro vai ter o grande torneio de penalidade lá da família Paula. É o primeiro torneio de penalidade da Mercadinho Lagoa. Um abraço para o Ribinha, para a Elisângela, para o Denilson e também para o Robinho e para o Matheus. Galera do Serrote, que são os organizadores. Um abraço também para o Levi. É dia 29 de outubro, a inscrição é R$ 100. R$ 4.000, se fosse 40, né, Juan? R$ 4.000 premiação, R$ 2.000 para o campeão, o vice-campeão R$ 1.000 e o terceiro colocado R$ 500. Do quarto ao décimo, aliás, do quarto ao oitavo, Juan, do quarto ao oitavo, vai ser R$ 100. A inscrição, como eu falei, repito, R$ 100. Haverá também torneio feminino. Nos programas adiante, que dia mais próximo, a gente já atualiza o torneio feminino. A princípio, a inscrição é R$ 50. Haverá também o bingo de uma ovelha e a cartelinha apenas R$ 5. E esse torneio, Juan, tem cobertura total da TV FP, a TV FP, né, que está presente nos grandes eventos e não vai ficar de fora nesse torneio de pênalti lá no Mercadinho Lagoa da família Paula, né? Todos os meninos, diga, Juan. Se fosse 40 parte de Fortaleza e do Rio Grande do Norte, tinha que bater também. É sim, Juan, muita gente ia chamar a atenção, né? Falar na TVFP, Juan, a TVFP esteve fazendo neste final de semana 2 grandes coberturas. Sábado nós estivemos no Estádio Braizão fazendo o jogo festa do Joelzinho, amigos do Joelzinho contra o Arsenal. O segundo quadro foi 2-1 para o Arsenal e no jogo principal foi 2-2. Os amigos do Joelzinho abriu 2-0, mas o Arsenal empatou com 2 golaços do Aldemar e o time do Arsenal ganhou nos pênaltis. Aqui eu mando um abraço para todos os organizadores, né, para o Joelzinho, que é o dono da festa, e também para o pessoal do Arsenal, que recebeu muito bem a TVFP. No domingo, a TVFP teve com a equipe completa, né? Esteve ontem lá no Sítio Alegre, no torneio de pênalti do Luciano Lima, né? Foi show de bola, estava lá o Xandão, estava
também o Fernando Carneiro, o Rafael Ganso e o nosso diretor, né, que é o Bena. Estava todo mundo lá, Juan. Foi um show de cobertura, um show de organização também no torneio, lá do amigo Luciano Lima, onde teve o campeão, Juan, foi o Cafu e o Miquel. Foram campeões, eles ganharam justamente do Carlinhos e do Gordinho, por um segundo colocado. O terceiro colocado ficou com o Romário, filho do seu Birral, e o quarto colocado ficou o Gelson Nascimento, com o Guilherme Moura. Então foi show de bola lá no Riacho, aliás, lá no sítio Alegre, foi no estádio, né? Mas a organização é do Luciano Lima. Diga, Juan. Cafu que o Elias eliminou? Exatamente. Aquela dupla, né? Que era uma das favoritas a ganhar aqui no Barro Preto, que foram eliminados pelo Eliardo. O Cafu foi muito bem, o Cafu. Aliás, o Carlinhos teve a chance de ganhar, né? Mas desperdiçou, e o Cafu e o Miquel, mais uma vez, foram os campeões. Vou mandar um abraço também aqui no Barro Preto para a tia Sandra, para o Timanel, para a Letícia e para o Zeu. Um abraço para a tia Sandra, curtindo o bate-bola. O Timanel, que é torcedor do Mengão, deve ter ficado feliz ontem com a vitória do Flamengo. Já vamos falar de campeonato carioca. O Juan, agora vamos falar de futebol brasileiro, né? Vamos começar com o nosso manjadinho, o campeonato cearense, que teve, né? A gente conheceu ontem os times que vão fazer a grande final. Já tinha acontecido, né? O primeiro jogo, o Ceará tinha empatado 1-1 com o Iguatu e o Fortaleza tinha empatado 1-1 contra a equipe do Ferroviário. O Ferroviário teve ganho até o finalzinho. O Fortaleza conseguiu empatar e o Juan vai atualizar os jogos, o resultado dos jogos de ontem. Ceará 2, Iguatu 0, Fortaleza 4, Ferroviário 0, como a gente estava debatendo ontem, o Ferroviário só ganhou do Fortaleza uma vez desde 2013. Exatamente, o Ferroviário é freguês de caderno da equipe do Fortaleza. Lembrando que esse jogo do Ceará foi sábado, né? O Ceará, que teve um revés no meio de semana, acabou sendo eliminado da Copa Milionária do Brasil. Mas foi bem, está na final do Cearense, né? O Ceará, que já deu 2 pancadas no Fortaleza esse ano, ganhou tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Cearense, e agora a decisão. A decisão acontece, Juan, no início de abril, né? Nesse final de semana não haverá Campeonato Cearense, vai ser um jogo no final, aliás, no dia primeiro ou dia 2, não está estabelecido ainda, e outro dia 8, dia 9, porque na semana seguinte começa o Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará, lembrando, Juan, que o Ceará tem a melhor campanha e joga por 2 resultados iguais, tá certo? Então, mais uma vez, um abraço para a tia Sandra, curtindo a bate-bola. Só não perder? Só não perder. Sim, o Isaías está lembrando que foi um assalto ontem na Arena Castelão, né? E ontem, para quem acompanhou o jogo, né, viu que o Fortaleza, né, o Ferroviário, perdeu um jogador muito cedo, né? E aquilo acabou contribuindo para que o Ferroviário pegasse essa pancada, foi goleado pela equipe do Fortaleza. O Juan, tá certo, é dia 2 e dia 9, as finais do Campeonato Ceará. Mais uma vez, né, Ceará e Fortaleza chegando à final. O Ceará, né, que no ano passado não chegou nem na final, ou seja, ontem levaram até os dentes do Tubarão da Barra, e isso o Isaías está falando. O Ferrinho não sabe nem onde é que anda nada, porque foi muita peia, foi muita chibata que o Ferrinho pegou ontem, né, Juan? Mas é esse mesmo, né? Esse mesmo Ferrinho agora parte. Eu quero saber do tio. Será que nós ganhamos mais um título em 2023? Vamos ver, né, Juan? Quero saber do tio do Manchester United. O Manchester United. Já a gente falar de Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra, que está na semifinal, né? Os 2 times de Manchester, e possivelmente vai haver uma final, né? Final sensacional, se não tiver zebra, né, Juan? O Juanzinho, agora vamos falar de segunda divisão cearense. Teve a última rodada do Campeonato Cearense, e o Guarani podia ter ficado de fora, né? Como ficou da quadra de logo, mas o Guarani foi bem, ganhou de virada. O Juan vai falar todos os jogos da segunda divisão cearense. Acatubão tirou 0. O Tiradentes, eu não sei como é que não caiu, perdeu até pro Crato. 3-0 pro Crato. O Crateus tomou 3-1 do Itapipoca. O Guarani 2-1 no Horizonte e Casa 2-1 no Floresta. O Floresta caiu para quarto. Assim, com isso, Juan, com isso, ficou o Icasa em primeiro e o Guarani de Sobral em segundo. Esses 2 times já estão garantidos no quadrangular. Então, agora vai jogar o Itapipoca ficou em terceiro, o Floresta em quarto, o Pacatuba em quinto e o Horizonte em sexto. Então, a gente vai ter, Juan, o Itapipoca contra o Horizonte e o Floresta contra o Pacatuba, em 2 jogos, né? Então, quem passar depois de 2 jogos vão também para o quadrangular
juntamente com o Guarani e com o Icasa, lembrando que é só jogos de ida, Juan. 3 jogos para cada um para saber quem ascende à primeira divisão do Campeonato Cearense de 2024. Então ficou assim, né? O Juan vai falar. Já tem jogo, né? Jogo amanhã. Ah, não, quarta-feira. Quais são os jogos, Juan? Horizonte, Itapipoca, Pato de Floresta. Isso. Há os jogos de volta, dia 29. O Floresta recebe o Pacatuba e o Itapipoca recebe o Horizonte. Ou seja, bons jogos, né, para a gente saber quais são os dois times que se juntarão a Guarani em casa e saber quem vai subir para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Jogar 3 passos para subir para a série é o sofrimento. Não, mas é tiro curto, né? Tiro curto, a primeira fase foi tiro curto aí, não dá para ninguém reclamar, não, né? Lembrando que a primeira divisão acontecia, depois acontecia a segunda, depois a terceira, esse ano não. Esse ano foi paralelo, a primeira, a segunda, tudo junto, tudo misturado, e tá aí, a primeira já está na final e a segunda já está na segunda fase, né? Já está no mata-mata. Tá certo, Joãozinho? Campeonato Carioca. Campeonato Carioca ontem a gente teve sábado, né, Juan? No final de semana passado houve 2 jogos, né? O Volta Redonda quase passou. O Volta Redonda quase ganhava do Fluminense, né? Mas o Volta Redonda tinha ganho o primeiro jogo 2-1 e o Flamengo, lembrando que o Fluminense e o Vasco estavam com a vantagem. Então, o Volta Redonda acabou virando, né? Ganhou o primeiro jogo e o Flamengo ganhou também 3-2, estava com a vantagem. E nesse final de semana a gente teve os jogos de volta e o João vai falar o que aconteceu, principalmente com a equipe do Voltaço. Fluminense 7, Volta Redonda 0. 7? Só 7. Se colocasse um no Volta Redonda, aí não ia ser legal, não. Vasco 1, Flamengo 3. 3-1 para o Flamengo, né? O Flamengo não venceu, pai? Não, o Flamengo não jogou bem, né? O Flamengo teve momentos no jogo onde o Flamengo foi bem superior ao Vasco, mas no jogo inteiro não foi aquele domínio que o Flamengo costuma ter, principalmente contra os rivais carioca. Dessa vez foi um jogo muito pegado, muito duro, mas o Flamengo foi melhor no finalzinho, acabou fazendo os gols que garantiram a vitória e conseguiu essa classificação para a final. Lembrando que depois desses 2 jogos, nós vamos às finais do Carioca, que acontece dia 2 e dia 9 de abril. O Juan vai falar quais são os jogos que tem o mando, né, Juan? Fluminense, Flamengo, no primeiro jogo. O Fluminense tem um mando por ter sido o primeiro colocado da Taça Guanabara, né? Isso. E o Flamengo, no dia 9, decide em casa. Não, mas aqui é o contrário, né? O contrário, quem teve a melhor campanha... Não, aliás, agora o Flamengo está com a melhor campanha, né? Porque o Fluminense acabou perdendo para o Fluminense perdeu para o Volta Redonda. O Flamengo ganhou as 2 do Vasco. Hoje a pontuação geral, o Flamengo é o primeiro. Então, por isso, é Flamengo e Fluminense no outro jogo. Mas lembrando, Juan, que como o Flamengo passou e o Fluminense, os 2 jogos passam na Bandeirante do Band Esporte, né? Ontem o jogo do Flamengo só passou na Casa TV, porque o Vasco tinha contrato só com a Casa TV, passou só no YouTube. Então, esses 2 jogos, as finais do Carioca, os 2 jogos passam na Bandeirantes e no Band Esporte. Juan, lembrando que não tem vantagem. Só um exemplo, se o Flamengo ganha o primeiro jogo 2-1 e o Fluminense ganha o segundo de 1-0, a decisão do Carioca vai para o estilo livre da marca de pênalti. Não tem vantagem na final do Carioca. Diferentemente do Cearense. Exatamente. O Cearense e o Ceará jogam com 2 resultados iguais. E aqui no futebol cearense, isso vale muito. Tá coisa certo? Que não acontece há muito tempo, já que o Fortaleza sempre se dava melhor. Né? Exatamente, Juan. O Juan, está havendo, paralelo à decisão do Campeonato Carioca, a Taça Rio. Os times que ficaram de quinta a oitavo. Aí a gente teve os jogos de ida. O Juan vai relatar os jogos de ida da Taça Rio. Portuguesinha 0, Botafogo 0, Nova Iguaçu 1, Audax 1. Eu, pessoalmente, estou torcendo para a Portuguesa ganhar. Interessante, Juan, que a Portuguesa do Rio e a Portuguesa de São Paulo quase caíram nas suas competições e acabaram a Portuguesa lá disputando o torneio do interior e a Portuguesinha aqui a Taça Rio, né? Só que a Portuguesa lá já foi eliminada e a Portuguesinha aqui acredito que... Se bem que esse Botafogo não é de confiança, não. Jogos de volta, se não ganhar, é crise. Jogos de volta acontece, né? Quem passar, os 2 que passaram farão a final da Taça Rio no dia 26 e 27, ó. Audax
e Nova Iguaçu, Botafogo e Portuguesa do Rio. É a chance, né, de o Botafogo ganhar um título. O Botafogo pode Crise. ganhar um título. O Botafogo, né, que está muito, muito, muito mal na temporada, né? O Botafogo não está bem, mas acredito, né, que é a chance muito boa de ele ganhar um título. Diga, ó. Taça Rio é bom para começar essa provável era? Como é? Taça Rio é bom para começar essa provável era? Acredito que não. A Taça Rio e um cachorro bebendo água é a mesma coisa. Não se ganha a Taça Rio, não é para se vangloriar. Vamos, Gauchão, o Campeonato Gaúcho, tivemos surpresa, né? O Grêmio que perdeu a invencibilidade, o Internacional também não conseguiu ganhar, e o Juan vai falar. Lembrando, Juan, que no final de semana não tem decisões, essas decisões que a gente relatou aqui só é no início de abril, porque está na data FIFA e alguns jogadores foram convocados. Se bem que o Flamengo, o Arrascaeta, foi cortado da seleção uruguaia. O Arrascaeta tem problema desde o ano passado, não tratou, né? Era o Flamengo ter tratado e agora o cara sentiu mesmo. Ontem saiu do jogo esgotado, né? Até teve torcedor que reclamou porque o Arrascaeta saiu. O Arrascaeta estava se arrastando, não conseguia jogar e o Matheus França entrou e entrou muito bem, deu outra cara. A equipe do Flamengo acabou sofrendo pênalti ou seja, foi muito bem, principalmente no final do jogo, Matheus França. Será o futuro Zico? Vamos com calma, né? Mandar um abraço para o Eliseu. Eliseu também, torcedor do Flamengo e torcedor do Fortaleza. Um abraço para o Eliseu, também curtindo o bate-bola. Juan, Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho, jogos de ida. Em outras, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro jogo. Em São Paulo, no Rio e também em Minas, a gente já conhece os finalistas. Lá no Rio Grande do Sul, a gente vai conhecer só no próximo final de semana. Lá não para não, no negócio de data FIFA, eles continuam jogando. O Juan vai falar os jogos de ida do Campeonato Gaúcho. Ipiranga 2, Grêmio 1, com pênalti perdido do Soares. Isso. Caxias 1, Internacional. Qual que é a quarta força do Rio Grande do Sul? Para mim, continua sendo qualquer um aí. Os jogos de volta acontecem dia 25, sábado, Arena do Grêmio, Juan. Grêmio, Ipiranga, Internacional e Caxias. Será outro sinal de 7-0? Lembrando que o Grêmio, esse Ipiranga, foi a semana perfeita do Ipiranga. Ele tirou o Bragantino da Copa do Brasil, 3-1 categórico, e agora ganhou do Grêmio e vai para o jogo de volta contra o Grêmio. Né? Internacional, jogo em Caxias, é um timezinho muito bem ajeitado, e os dois jogam em casa, tanto o Grêmio Internacional. Lembrando que lá no Rio Grande do Sul, de vez em quando, acontece de um time menor tirar um gigante, e para acontecer um Grenal, precisa o Grêmio virar acima do Ipiranga e o Internacional passar pelo Caxias. Teve um que não teve Grenal nos playoffs, não estou lembrando. Teve várias vezes, já teve de eles se enfrentarem nas quartas de final, um derrubar o outro. Com o Campeonato Mineiro, Juan, para surpresa de 0 pessoas, o América eliminou o Cruzeiro, né? Cruzeiro que perdeu Pesolano, né? Pesolano pediu para sair. O América já havia ganho o primeiro jogo 2-0, e o Atlético tinha ganho do Atlético Mineiro 1-0. Vamos falar os jogos de ontem. Aliás, sábado começando com o jogo do Galo Mineiro. O Galo fez 1-0 no Atlético e o negócio a vantagem. Tinha a vantagem do classificado. É peso. Os torcedores estão tristes até agora, né? Podia ter eliminado o Galo. E o América 2 no Cruzeiro. Exatamente. No caso, o América ganhou os dois, né? Ganhou os dois jogos da equipe do Cruzeiro. É um freguês de mão dada. O Cruzeiro, que perdeu o Pesolano, pediu para sair, já contratou o Pepa. Pepa é um treinador português, e é tal coisa. A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Eu achei que o Pepa seria o próximo treinador do Palmeiras quando o Abel saísse. Foi fraca, mano? Mas não deu. O Pepa é treinador do Cruzeiro. Achei legalzinho. Paulistão, mano. Vamos falar de Paulistão. Candidato a rebaixamento do Cruzeiro. Paulistão, a gente teve ontem o primeiro jogo, né? Aliás, a primeira semifinal. O Juan vai falar o que aconteceu. Palmeiras 8-0, foi falta no Cruzeiro. O Isaías está dizendo aqui que muita gente diz, né? Que o Cruzeiro é candidato a rebaixamento pelo futebol que está jogando. E realmente é. O Cruzeiro, se não ajeitado, principalmente esse treinador, o Cruzeiro não contratar, o Cruzeiro, Botafogo, com SAF e tudo, pode retornar à segunda divisão do futebol brasileiro. Tem mais time aí na lista, né?
Palmeiras 1, Ituano 0 e tem Água Santa e Bragantino. Esse jogo do Palmeiras, João, o Palmeiras ganhou 1-0 e já está na final. Né? Para a sexta vez seguida, o Palmeiras chega na final do Paulistão e enfrenta. Hoje sai o adversário Água Santa ou Red Bull Bragantino. Esse jogo é na Vila Belmiro, porque a Água Santa tem melhor campanha do que o Bragantino, mas lá no o estádio dele não tem condição e vai ser na Vila Belmiro hoje às 21 horas. Saí do programa, vou beber Água Santa para a sopa. Ô Juan, está acontecendo também a Série A2 do futebol paulista. A gente lá é uma espécie, são 16 times, todo mundo joga contra todo mundo, Juan. E a Ponte Preta ficou em primeiro. Vai, Juan, os outros classificados? Novo Horizontino, Noroeste, Piracicaba, Portuguesa Santista, que fica em quinto todo ano, mas nunca consegue subir. O Belo Clube, o Oeste e o Comercial de Ribeirão Preto. Juan, quem caiu para a Série A3 foi o São Caetano e a Limense. Lemense. Então, com isso, as quartas de finais, Juan, o primeiro pegou o oitavo, aqui a gente já sabe, o primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto, o quarto com o quinto, e a gente já teve jogos de ida desse final de semana. Juan. Oeste 0, Novo Horizontino 1, Comercial 1, Ponte Preta 1, Portuguesa Santista 1, Piracicaba 2, Belo Clube 0, Noroeste 1. Sim, aí a gente vai ter os jogos de volta. Os jogos de volta é justamente só investe o mando, né? A Ponte Preta recebe o Comercial, o Noroeste recebe o Belo Cruz, o Novo Horizontino recebe o Oeste e o 15 de Piracicaba enfrenta a equipe da Portuguesa Santista. Tá certo, Juanzinho? A Ponte Preta eu acho que sobe, mas eu quero saber do outro. Lembrando que são duas fases, né? Que é quarta final, depois semifinal. A Ponte Preta foi muito bem na primeira fase, é até uma surpresa caso ela não suba, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, Juan. Tá havendo também o troféu do interior, a gente já tinha mencionado, né? Que time que quase caía, se bem que o Oeste também, não, o Ituano também quase caía e disputou outra semifinal. Mas a Portuguesa quase caía, se livrou no último lance praticamente, aí jogou com o Guarani ganhou 2-1 e a equipe do Santo André perdeu nos pênaltis para a Inter de Limeira, né? Depois teve os jogos, o Guarani perdeu para o Mirassol, 1-0 para o Mirassol, e o São Bernardo ganhou 1-0 da Inter de Limeira. Então, quem decide, Juan, a final do interior paulista vai ser Mirassol e Santo André em 2 jogos. Diga. Quero saber voltando um pouquinho na assunto, eu quero saber das duas pessoas que estão assistindo, o Gustavo Gomes com 2 braços no Lucas. Foi falta ou não foi? Pois tem 4 pessoas aí assistindo, né? Eu não sei, né? Há quem diga que foi, mas tem muita gente defendendo o contrário. Eu particularmente, acho que se aquele lance fosse a favor do Ituano, o VAR teria chamado. Mas vamos deixar para lá, né? O fato é que o Palmeiras está em mais uma final lá do Campeonato Paulista. Não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta, já fui. Leite derramado não decide. Ô Juan, vamos falar de Brasileirão. Brasileirão, Sub-20. A gente teve hoje, Juan, o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 4-2 do Grêmio e o Juan vai falar os jogos da terceira rodada. Flamengo 1-0 no Botafogo, fora de casa. O Fluminense 1-1 com o Cuiabá. O Palmeiras 3-1 no Goiás. Corinthians 4-1 no Bragantino. Fortaleza perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense. Santos 4-2 no Atlético Goianiense. O América Mineiro, que é potência no Sub-20, revelou até o Fred algumas décadas atrás. Perdeu 1-0 no Ceará. O Internacional 3-1 no Atlético Mineiro. E o Bahia 2-1 no São Paulo. Eu já está lembrando que assaltaram até as pernas do galo de Itu. Levaram as pernas, foi tudo, né, Juan? É sim, Juanzinho. Com isso, Juan, o grupo A tem o Corinthians na liderança com 7 pontos, o América é o segundo, o Flamengo é o terceiro e o Cuiabá é o quarto, lembrando que classificam 4. No grupo B, nós temos, né, atualizado depois do jogo de hoje, o Bahia, todo mundo com 3 jogos. O Bahia é o líder com 9 pontos, 3 vitórias, o Santos é o segundo, o Palmeiras é o terceiro e o Cruzeiro, como ganhou o Cruzeiro, ultrapassou o Grêmio, que ele ganhou 4-2
o Cruzeiro está na 4ª colocação. Tá certo, Luzinho? Então vamos falar agora de futebol feminino. Futebol feminino que falta apenas um jogo para a gente ter a rodada completa. O João vai falar todos os jogos. A gente tem hoje o jogo do Corinthians com o Grêmio, Luiz. Cruzeiro 3, Avaí Quilima 1, São Paulo 1, Internacional 1, Real Brasília 0, Santos 4, o Atlético Paranaense 4, Real Ariquemes 1, o Grêmio 3-0 no Ceará, o Ceará que faz um jogo toma mais de 10, faz outro toma menos de 5. Então, ao que tudo indica, no próximo jogo é mais de 10. E o Flamengo 1-0 no Atlético Mineiro e Palmeiras 3-0 no Bahia. Eu falei, Juan, que o G8, Juan, como é que tá o G8? Falta o jogo do Corinthians e a Ferroviária. Esse jogo é 8 horas hoje, não é Corinthians e Grêmio. O Grêmio já ganhou, inclusive, do Ceará. O Ceará que está jogando com sub-20, tem sofrido muito. O Ceará que em 4 jogos não fez nenhum gol ainda e tomou 29. O G8 é o Palmeiras, no primeiro, Corinthians em segundo, Ferroviária em terceiro, Flamengo em quarto, Cruzeiro em quinto, Santos em sexto, Internacional em sétimo e o Grêmio na 8ª colocação. A gente abraça, Juan, pelo menos não é a Liga Espanhola, né? Todos os nossos amigos e curte o nosso programa, o Bate-Bola, na página do Bate-Bola, né? Os nossos seguidores na página do Bate-Bola. A gente já tem 134 seguidores, então quem quiser seguir a página do Bate-Bola, vai lá e é só seguir. E os nossos amigos do YouTube, né? Aliás, nossos amigos do Facebook e também os inscritos no YouTube. A gente também está com 244 inscritos lá no YouTube. Então, quem quiser dar essa força, é só ir lá se inscrever no canal Ceará Classe 79. Mandar um abraço para Sarinha. Sarinha Matheus, minha aluna do 9º ano. Um abraço para ela, que é torcedor do Ceará Sporting Clube, torcedor também do Mengão. Tá certo, Rosinho? Nessa semana a gente tem a última rodada da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste tem 5 times classificados. Os 4 do grupo B, aliás, os 4 do grupo A, o Sport em primeiro, Fortaleza em segundo, o Ferroviário em terceiro e o CRB em quarto, estão classificados. E no grupo B, apenas o Ceará Sporting Clube está classificado. Os outros times ainda podem perder vaga ainda. O Santa Cruz, até o CSA ainda pode classificar, não é isso, Juan? Bahia não pode. Não, Bahia não, Bahia está eliminado. A gente teve um jogo atrasado, agora está todo mundo com 7 jogos. A gente teve o clássico lá em Pernambuco, onde o Sport empatou com a equipe do Santa Cruz. Esse jogo foi 1-1. Aliás, 0-0. Foi 0-0 o jogo da equipe do Sport com o Santa Cruz. E o Juan vai falar a última rodada na quarta-feira, o Ceará Sporting Clube, né, que joga em casa, certamente vai poupar muitos jogadores. Bahia e CRB, Sergipe e Sampaio Corrêa, Ceará e Alagoinhas, ABC e Fluminense do Piauí, Santa Cruz e Fortaleza, Campinas e Vitória, Ceará Sport, CSA Sport, Náutico e Ferroviária. Direto do nosso plantão, Campeonato Goiano, Goiás fez 1-0 no Real Anápolis. O Goiás que já está indo para a final com o Atlético. Então, o Atlético está na final e o Goiás está confirmando a vaga também na final. Com a Copa Verde, vamos ter também jogos às quartas de finais nesse meio de semana. Remo e São Raimundo. O São Raimundo que venceu o jogo de ida, Cuiabá e Vila Nova. O Cuiabá venceu o jogo de ida, Goiás e Brasiliense. Esse jogo foi 0-0. Paysandu 1-1 com o Princesa do Solimões, lá no Mato Grosso. E vai decidir em casa essa vaga. É decidir em casa, né, João? Decidir em casa a equipe atual campeão Paysandu. do Paysandu. O sorteio da Libertadores da Copa do Brasil acontece próxima semana, 27, 27, vai acontecer o sorteio, ou seja, no nosso programa de segunda-feira, de segunda-feira, talvez a gente já vá atualizar quem pegou quem, ou seja, a fase de grupo da Copa do Nordeste, da Copa Libertadores da América, e também as 16 avos da Copa do Brasil e também a fase de grupo da Sul-Americana. Diga, Juan. Estou ansioso para essa Libertadores. Sim, vai ser diferenciada do comum. Show de bola. Vamos falar agora de futebol europeu. É o Bate-Bola aqui no Facebook, também no YouTube. A apresentação
professor Elisângelo e Juan Pablo. O futebol europeu, a gente vai começar com a terrinha, né? Portugal, onde o Benfica é o líder, 10 pontos à frente do Futebol Clube do Porto. E o Juan vai falar os principais jogos lá da 25ª rodada do Campeonato Português. Braga 0, Porto 0, Benfica 5, Vitória de Guimarães 1 e o Braga com o Porto, né, irmão? O Braga com o Porto. Foi 0-0, esse jogo foi 0-0, aí o Porto perdeu a chance, né, de diminuir ali a diferença do Benfica. E com esse resultado do Benfica 5-1 no Vitória de Guimarães, o Casa Pia saiu da sua seca de não vitórias e saiu. O Casa Pia. Tá 2 pontos de uma provável Conference League. Boa campanha do Casa Pia. E aqui o nosso programa, a gente sempre apoia alguns times e lá em Portugal a gente adotou o Casa Pia, para alguns chama Casa Pia. O Juan, vamos lá. E nessa Alemanha é o Schalcão. É o Schalcão da massa. Fugindo, né, do rebaixamento. Assim a gente vai salvar o Schalcão não cai, né? Aliás, quando a gente enterra um também, não tem jeito, né, Juan? Sim, teve mudança, Juan, teve mudança na liderança. 25ª rodada, o Borussia Dortmund é o líder, Juan, com 53, e o Bayern é o segundo com 52. Lá só são 34 rodadas. São 34 rodadas. Não teve uma liderança tão ameaçada desde... Exatamente, ou seja, faltam menos de 10 rodadas. Com 10 rodadas, o General Cavalheiro está perdendo, né? 3-2 por ser importante. Campeonato Paraguai. Sim. O terceiro gol. Um é conhecido do Fortaleza e o outro do Ceará. O diferente é que um é conhecido de bem e o outro é conhecido de mal. Sim. Só ler a notícia do Eliseu, Juan. Depois de 10 anos, o Alcott voltou a marcar. Sim. Ali estava uma seca muito grande, mas deu certo, né, Juanzinho? Então, o Juan vai falar todos os jogos da Bundesliga nessa rodada. Mais um, Freiburg 1, Leverkusen 2. Bayern 1, na minha opinião, uma das maiores zebras da temporada. O Leverkusen não está jogando. Lembrando que o Bayern fez 1-0, né? O Leverkusen não está jogando absolutamente nada. Union Berlim 2, Frankfurt 0. Dortmund 6, Colón 1. Colón que gosta de tomar 6-1 e gosta de fazer 6-1. O Hoffenheim 3-1 no Hertha Berlim. Borro 1-0 no RB Leipzig. O Augsburg 1, Schalke 1. Jogo bom de ganhar, mas empatado. Stuttgart perdeu de 1-0 por Wolfsburg. E o Mönchengladbach 2-2 com o Werder Bremen. O Juan, com esses resultados, as classificações a gente já falou, né? A equipe do Borussia está na liderança. Agora, quem deu raiva nesse final de semana, foi, mais uma vez, o PSG, né? O PSG acabou perdendo em casa na Ligue 1. O PSG, que é líder, 66 pontos, está com 7 pontos na frente do Marseille. E o Juan vai falar os principais jogos lá na França. O Rennes 1, Marseille 2, PSG 0, Rennes 1, o Nice 1-1 com o Lorient e o Mônaco 2-0 no Ajaccio. O Toulouse perdeu de 2-0 para o Lille e o Lyon empatou em 1-1 com o Nantes. Eu jurava que eu tinha visto um 7-1, mas foi só impressão. Foi só impressão. Ou seja, Juan, lá na França, o PSG sem adversários, mas quando ele tropeça, mesmo assim, os times não conseguem chegar. Mas assim, não deixa de ser um vexame, né, o PSG perder em casa. E, aliás, tem perdido muitos jogos dessa maneira. La Liga, Juan, aqui acabou, né? La Liga acabou, o Real Madrid até saiu na frente. O Real Madrid que estava 9 pontos atrás, podia baixar para 6, né, Juan? Mas subiu para 12. Acabou tomando um gol no último minuto do primeiro tempo e no finalzinho tomou um gol, perdeu para o Barcelona. Agora a diferença são 12 pontos. Dobrou os pontos. Já estava difícil, né, Juan? E com a diferença de 9, agora com 12 não tem mais confronto direto, então o Barcelona é o campeão de La Liga. A gente já decretou aqui, faltando o quê, Juan? Faltando 12 rodadas, o Barcelona é o grande campeão. E o Real Madrid, né, vai ficar ali na segunda colocação e vai lutar por mais um. Tá quase botando mais pontos que o Napoli.
É sim, o Real Madrid vai tentar mais uma Liga dos Campeões. O Real Madrid, o E maior vai clube conseguir. do mundo, né, irmão? Então vão vai atualizar todos os jogos de La Liga. Barcelona 2-1 no Real Madrid, Getafe 2-0 no Sevilha, até o Getafe tá metendo no Sevilha. E o Sevilla tá mal, viu? São Paulo tá para cair lá. O Osasuna perdeu de 3-0 para o Villarreal, Real Sociedade 2-0 no Elche, o Betis 1-0 no Mallorca, Atlético de Madrid 3-0 no Valência, o Espanhol perdeu de 3-1 para o Celta de Vigo, o Raio 2-2 com o Girona, o Almeria 1-1 com o Cádiz e o Valladolid perdeu de 3-1 para o Atlético Bilbao. Eu não vi o Valladolid ganhando nessa liga. É Série A. Há quem diga também que o Pesolano, né, que saiu do Cruzeiro, pode ser o novo técnico do Valladolid, já que o Ronaldo, né, é um dos donos também lá do Valladolid. Na Itália tá sem graça, né, com 19 pontos do Napoli. Agora o vice-líder é a Lazio, com 52. 5 jogos e o Scudetto Exatamente. Lá só faltam 11 jogos, né, se ganhar 5, a Lazio pode ganhar todos e não vai ganhar. Ou seja, umas 3 vitórias aí, o Napoli pode comemorar um título que não vem há muito tempo. E o João vai falar todos os jogos lá da Bota, lembrando que a Juventus ganhou, né? A Juventus ganhou fora de casa, ganhou o clássico da Inter. A Juventus 1-0 na Inter, a Lazio 1-0 na Roma, outro clássico. Fiorentina 1-0 no Leite, o Napoli 4-0 no Torino. Torino que era ruim, que dava dó, mas agora está se fortalecendo, mas tomou essa sacolada. O Sampdoria 3-1 no Verona, o Udinese 3-1 no Milan, Salernitana 2-2 no Bolonha, com Bolonha, o Monza 1-1 com a Cremonense, Atalanta 2-1 com o Empoli, o Sassuolo 1-0 com o Spezia. Destaque negativo a derrota do Milan, né? O Milan Se for para a Champions League assim, o Napoli desce. É sim. Premier League, vamos falar de Premier League. O Arsenal, né? O Arsenal ganhou o seu jogo. O Arsenal ganhou o seu jogo. Está bem, né? O Arsenal agora são 5 pontos, não, são 8. 8 pontos, só que está com um jogo a mais. 5 jogamento. 8 pontos a mais, aliás, está com 8 pontos a mais. Está 69 a 61, mas tem um jogo a mais. A equipe do Napoli, o Chelsea aparece apenas na 10ª colocação. O Liverpool também está mal nessa competição, apenas o 6º, mas está ali, né, tentando brigar por uma vaguinha ali na Liga, na próxima Liga dos Campeões. O João vai falar todos os jogos, né, todos os jogos da 28ª rodada. Lembrando que depois só tem mais 10, então 10 rodadas lá. Será que o Arsenal consegue? O Arsenal 4, Crystal Palace 1. Tá bonito de ler os resultados do Arsenal. Tá. Chelsea 2-2 com o Everton, Aston Villa 3-0 no Bournemouth, Brentford 1-1 com o Leicester, Southampton 3-3 com o Tottenham, Wolverhampton perdeu de 4-2 pro Leeds, e isso daqui não deixou nem um pouco feliz. O Newcastle ganhou de 2-1 no Ô Juan, com isso, né? Aliás, teve também as quartas de finais da Copa da Inglaterra. O Juan vai falar todos os jogos, quem classificou, lembrando que o Fulham, né, estava ganhando até o finalzinho e houve lá o Willian pegou a bola com a mão, o jogador quis bater, ou seja, o centroavante do Fulham acabou colocando a classificação no mapa. Vão atualizar quem passou. Manchester United 3, Fulham 1, Sheffield United 3, Blackburn, inclusive que confrontos exóticos. E teve 11 gols em 2 jogos. O Brighton 5-0 no Grimsby, o que era um pouquinho menos do que eu esperava, já que o Grimsby é o 16º da 4ª divisão. E o Manchester City 6-0 no Burnley. Todos os jogos saíram muitos gols, né? Tudo, ó. No jogo do Manchester United saiu 4 gols, no Brighton 5, no Chelsea 5 e no City 6, ou seja, rodada de muitos gols. E a semifinal, mano. Quem pegou quem? Manchester City, Sheffield United, Brighton e Manchester United. Eu queria ter pegado o Sheffield United porque a gente é meio freguês do Brighton. Lembrando, Juan, que esses jogos eles acontecem só em abril, né? Só em abril que vai acontecer esses jogos da próxima rodada, aliás, da próxima fase
da Copa da Inglaterra. Chegando já no finalzinho do programa, vamos falar de Eurocopa. Eurocopa, que a gente vai ter a partir de quinta-feira, vai falar todos os jogos de quinta-feira. O Cazaquistão com a Eslovênia, Bósnia e Islândia, Dinamarca e Finlândia, Eslováquia e Luxemburgo, Itália e Inglaterra jogando. E provavelmente as 3 primeiras feias, né? A Macedônia do Norte joga com Malta, Portugal joga com Liechtenstein. Inclusive, o maior resultado da história de Liechtenstein vem de Portugal, empatar em 2-2 em Portugal com Cristiano Ronaldo jogando. E o San Marino com a Irlanda do Norte. O Juan, lembrando que o destaque, né, na quinta-feira é justamente o grande clássico, a Itália contra a equipe da Inglaterra. Na sexta-feira, lembrando que sexta-feira, no programa de sexta-feira, a gente vai atualizar todos esses placares. Sexta-feira a gente tem mais jogos, mais seleções de ponta em campo. Bulgária e Montenegro, Áustria e Azerbaijão, França e Holanda, outro jogaço, Gibraltar e Grécia, Moldávia e Ilhas Faroe, República Tcheca e Polônia, Sérvia e Lituânia, Suécia e Bélgica. Destacar 2 jogos, né? A França, né, atual vice-campeã do mundo, contra a Holanda, e também o jogo da Suécia contra a Bélgica, né? A nova geração bélgica, que agora já é velha. Né, Juan? Vai deixar muitas saudades. Vamos fechar o Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino que tem novo líder. Novo líder, o River Plate, ganhou ontem, é líder, só que o São Lourenço está em campo. O Lourenço está jogando, pode reassumir a liderança. O Boca aparece apenas na 10ª colocação. O Boca que perdeu o Instituto, um time que veio da 2ª divisão. O Juan vai falar todos os jogos do Campeonato Argentino. Talleres de Córdoba, 0. Banfield, 1. Sarmiento, 0. River Plate, 2. Boca Juniors, 2. Instituto Campeón, como a torcida chama, 3. Ginásio La Plata, 2. Estudiantes, 1. Atlético Tucumã, 1. Barraca Central, 1. Godoy Cruz, 3. Belgrano, 1. Platense, 1. Defensa, 0. O Independiente 2, Colón 2, Arsenal de Sarandi 2, Tigre 0 e União Santa Fé 1, Racing Clube 3. Sim, o Campeonato Argentino, né, que é onde 5 né, os principais adversários dos times brasileiros é lá no Campeonato Argentino, e a gente faz questão de sempre trazer as informações dessa competição. Tá certo, Ranzinho? Então, agora vamos falar de Fórmula 1. Já no finalzinho do programa, falar de Fórmula 1. Diga, Juan. Já passei adversário, um time que perdeu com o Instituto. Acontece, né? Acontece, zebras acontecem. Acredito que o Boca, que vai estar na Libertadores, não vai ser tão fraco como o Boca, que entrou em campo ontem, né? Ontem a gente teve na Fórmula 1 o GP da Arábia Saudita, que foi vencido pelo Sérgio Pérez. Em segundo chegou o Marco Verstappen, da Red Bull. O Fernando Alonso chegou na 3ª colocação, o Russell na 4ª, e o Hamilton foi apenas o 5º colocado. A Fórmula 1 é a notinha do meu amigo Albeci Ripardo, mandar um abraço para ele, ele que sempre manda informações para que a gente possa fazer o nosso programa. Tá certo? E hoje a gente vai finalizar o nosso programa com o hino do América Mineiro, né? O América Mineiro que deu 3 porradas no Cruzeiro nesse início de temporada. E mais no ano passado. Ganhou bem do Cruzeiro e acabou o Pesolano não aguentou na pressão lá, saiu, pediu para sair, e hoje o Pepa, né, foi anunciado como novo treinador do Cruzeiro. Então a gente agradece demais, os nossos amigos que curtem o Bate-Bola na página do Bate-Bola, nos nossos seguidores, os nossos amigos no Facebook e também os nossos inscritos no YouTube, no canal Ceará Fla 79. Então a gente vai ficar atento, vamos acompanhar tudo que ocorrer durante a semana, e a gente, no programa de sexta-feira, a gente vai trazer todas as informações e projetar, né, os jogos do final de semana. Tá certo? Um abraço e até a próxima sexta-feira com mais um programa Bate-Bola, fique com o hino do América Mineiro. Hino novo.